14 horas. Vamos iniciar e dou por aberta a sessão ordinária número 39, de 6 de novembro de 2023. Eu submeto à apreciação dos meus eminentes pares a ata próxima passada. Pela aprovação, excelência. Sem objeção, senhor presidente. Sem objeção, declara aprovado. Eu quero reiterar meus cumprimentos, ao desembargador Tarcísio, e também representação da Defensoria, representação do MP e os advogados aqui presentes, mesmo aqueles que não estão presentes para fazer sustentação oral, eu os cumprimento que eles devem estar, alguns, né, está online. E então, vamos começar aqui os processos, consoante a liturgia do roteiro da sessão, pelas preferências com sustentação oral. Desse modo, eu vou chamar o processo 3057, hífen 60.2023.8060029. É uma apelação cível e o advogado é o doutor Jonatas Pinho, está presente? Boa tarde, desembargador Paulo. Presente, excelência. Pois não. Doutor Jonatas, Vossa Excelência não está na televisão, não está aparecendo. A câmera está ligada aqui, excelência. Está ligado? Ele está? Porque às vezes a gente... Pois não. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Dispensa sim. Pois não. Então, Vossa Excelência... Senhor presidente. Pois não. Só uma questão de ordem, por claro. gentileza. O doutor... Como é o nome do advogado? Doutor Jonatas. Doutor Jonatas. Vossa Senhoria é advogado do apelado ou da apelante? Da apelante. Da apelante Caroline Nóbrega de Araújo, é isso? Isso. Senhor presidente, eu estou anulando o meu voto, estou votando no sentido de anular a sentença e prover o recurso de apelação, pois não, na forma requerida pela apelante. Então, feito isso, se Vossa Excelência indagar... Doutor Jonatas, esse processo foi dado provimento pelo eminente relator. Eu indago de Vossa Excelência se insiste em fazer a sustentação oral. Dispenso sustentação oral, excelência. Então, proclamando o resultado, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Boa tarde a todos, é um prazer, uma satisfação estar aqui. Boa sorte, bom trabalho. Passemos, então, ao processo, agora, da eminente desembargadora Lisete, cujo número é 3.454, dígito 96, 2022.806.0071. É uma apelação cível e aqui consta aqui do roteiro que tem sustentação oral dos dois advogados, é isso? Eu, então, pergunto ao doutor Jefferson Santana, está presente? Estou presente, excelência. Pois não. E ao doutor Iacede Castro Holanda, está presente? Pois não. Eu pergunto a Vossa Excelência que dispensa a leitura do relatório. Dispensado a leitura do relatório, eu passo... dispensou. Então, eu passo, então, a palavra ao apelante, doutor Jefferson, para iniciar a sustentação oral no prazo previsto de 15 minutos, de acordo com o nosso regimento. Questão de ordem, excelência. Eu sou advogado da apelante. Os dois são apelados? Então, pronto. Eu vou dar preferência aqui do jeito que está submetido aqui no roteiro. Vai ser a palavra do doutor Jonathan Santana. Doutor Jonathan Jefferson, pode começar a sua sustentação oral. Primeiramente, dou boa tarde a todos os representantes dessa corte. Dou uma boa tarde especial ao desembargador Dr. Paulo Fonte, à
desembargadora Lisete Gadelha, como relatora. Saúdo o representante do Ministério Público presente. Saúdo também os servidores e serventuários da Justiça, na pessoa da doutora Nayara, a secretária. Saúdo os colegas também advogados que estão presentes, seja online, seja aí no próprio Tribunal de Justiça. Excelências, eu fico muito lisonjeado em participar desse processo, de ser um dos patronos, dos apelados desse processo, porque eu particularmente adoro advogar na área de licitações. É uma área que me dá muito afinidade por trabalhar muito tempo, antes mesmo de ser advogado, como servidor público federal. Esse processo, excelências, ele versa sobre a habilitação no processo licitatório. A habilitação no processo licitatório, nós temos que fazer uma pincelada, e me desculpe o termo, mas em toda a habilitação, nós verificamos que a habilitação se dá de 5 formas. A primeira, o cumprimento do dispositivo de não empregar menores. Esse aí foi algo já incluído já incluído pela Constituição Federal, já incluso pela Constituição Federal, lá no artigo 7, inciso 33. O posterior, a habilitação jurídica, do qual nós verificamos tão somente os documentos constitutivos da empresa e os documentos de identidade dos seus sócios. Posterior, a regularidade fiscal e trabalhística, tão somente se não existe débitos nas 3 fazendas públicas e FGTS e débitos trabalhistas. Posterior, qualificação econômico-financeira. O que seria a qualificação econômico-financeira? Seria precisamente nós verificarmos a situação atual da empresa, a situação econômica da atual empresa, as demonstrações contábeis, que refletem a situação presente, e a certidão de falência concordata para demonstrar que não existe nenhum processo ativo. Posteriormente, o que versa mais o processo é a qualificação técnica. A qualificação técnica, Vossas Excelências, ela versa principalmente na comprovação da empresa já ter realizado serviços ou entregue mercadorias naquele sentido. Se nós olharmos o dispositivo legal da Lei 866, ela diz lá no parágrafo 1º, inciso 1, diz que a capacidade técnica, a qualificação técnica de um serviço ou de uma obra de engenharia, ela deve ser composta pela capacidade técnico-profissional. Lá, verificando a capacidade técnico-profissional, verificamos que ela atua diretamente com um profissional capaz, que tem a experiência necessária para executar aquele serviço a ser contratado. Ora, Excelências, posteriormente, lá em 2006, o Tribunal de Contas da União criou o dispositivo da capacidade técnica operacional, que é a capacidade demonstrada da empresa prestar aquele serviço. Lá em 2006. E aí onde eu quero chegar, Vossas Excelências. A lei não versa sobre a capacidade técnica operacional. Quem versa são os tribunais de contas e, posteriormente, os tribunais, as cortes judiciais. Mas está sendo comum essa praxe. Está sendo comum o ato de se exigir a capacidade técnica operacional devido a particularidades dos processos, devido à garantia de escolher os melhores fornecedores. Mas, reforço que
não há uma obrigatoriedade de existir a capacidade técnico-operacional perante o dispositivo legal. Se debruçando especificamente sobre os autos, Vossas Excelências, estamos tratando de uma contratação que envolve um grande investimento. Existe lá, categoricamente, não se discute nos autos de processo, a existência da capacidade técnica profissional. Mas, Vossas Excelências, existe um questionamento sobre a capacidade técnica operacional. E o processo versa sobre a ausência da exigência da capacidade técnica operacional. Vossa Excelência, nós estamos tratando de um processo um tanto quanto específico. Um processo de uma concessão que vai estar presente, que vai comprometer um bom período de tempo que vai impactar os munícipes de todos esses membros do consórcio. Diante dessa realidade, o edital, o instrumento convocatório, exigiu capacidade técnica operacional. E a capacidade técnica operacional, Vossas Excelências, está exigida na capacidade de investimento para executar as obras. Na capacidade da empresa demonstrar que tem recursos financeiros para executar as obras. Nós estamos diante de um caso peculiar. Não estamos diante de uma contratação onde a empresa a ser contratada vai construir algo imediatamente. Lembra, Vossas Excelências, que a qualificação econômico-financeira verifica a situação econômica atual, não futura. Verifica o presente, não o futuro. Então, Vossas Excelências, o edital, deixando bem claro, o instrumento convocatório prevê a capacidade técnica operacional e prevê especificamente lá no item 124. Caso queiram e assim o desejem, consultar para verificar a veracidade das afirmações. Dessa forma, verifica-se que o mandato de segurança torna-se inócuo e sem objetivo, porque ele versa sobre a não exigência da capacidade tecno-operacional, de onde o próprio edital prevê a capacidade tecno-operacional, a exigência desse dispositivo. Então, é nesse sentido que eu rogo a Vossas Excelências que não dê prosseguimento, não acate, não aceite o instrumento da apelação. E, principalmente, Vossa Excelência, já para concluir minha parte, nós estamos diante de um processo licitatório que é algo emergente dentro da nossa sociedade. Nós estamos diante de um processo licitatório que é algo que a sociedade clama, que é o tratamento de resíduo sólido, do qual já iniciou-se o processo. Nós não podemos retroagir. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade. Nós precisamos clamar para a comunidade da Lagoinha, aqui no território do Crato, que constantemente se abala com incêndios por causa dos resíduos sólidos, por causa do lixão, vamos melhor colocar. Nós precisamos clamar, Vossas Excelências, para a comunidade, o município de Caririaçu, que tem como cartão postal de entrada um lixão a céu aberto. Então, Vossas Excelências, mais uma vez eu rogo que não seja dado provimento, que o presente recurso de apelação seja desprovido e a sentença do juiz Acó seja mantida na sua integralidade. De antemão, agradeço, Vossa Excelência, agradeço ao desembargador Dr. Paulo Pontes, agradeço à desembargadora relatora, doutora Elisete Gadelha, e aos demais desembargadores presentes. Desejo bom prosseguimento aos trabalhos e agradeço, rogo pela atenção
no julgamento desse recurso de apelação. Doutor Jefferson, agradeço aí suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela sustentação, ao passo em que eu passo a palavra ao doutor Iacé de Castro Holanda. Sem problema, sem problema. Boa tarde, Excelência. Excelências, cumprimento aqui todos os desembargadores na pessoa da desembargadora Lisete, relatora do caso, membros do Ministério Público, advogados, defensoria, mais colegas. Esse caso, Excelências, ele trata especificamente de, como já foi colocado, uma concessão do tratamento, coleta e disposição de resíduos sólidos do município do Crato e demais municípios do consórcio. São oito municípios, se não me engano. Preliminarmente aqui, nós temos um caso de perda de objeto. Por quê? O pedido de mérito do mandado de segurança em primeira instância, ele se refere à alteração, à inclusão de uma cláusula no edital. E esse contrato já foi assinado desde o dia 13 de junho, já está em execução. Não há nenhum pedido de nulidade em relação ao edital e aos atos subsequentes. Então, isso impõe obrigatoriamente a perda de objeto do mandado de segurança. Caso Vossas Excelências entendam que não houve essa perda do objeto do mandado de segurança, passando ao mérito, o que a gente percebe aqui é uma divergência entre o entendimento anterior, mais coloquial, mais conservador que se existia no âmbito das licitações, das contratações, em que se procurava contratar empresas tecnicamente bastante específicas, vamos dizer, tecnicamente, sob o ponto de vista de engenharia, em detrimento do objetivo da própria licitação. Então, o que é que acontecia antigamente? A jurisprudência veio evoluindo, a doutrina, inicialmente, como foi bem colocado pelo Dr. Jefferson, a jurisprudência e a doutrina entendiam que a qualificação deveria se restringir ao profissional. Houve um avanço doutrinário para que essa qualificação ela também passasse a ser exigida, a qualificação técnico-operacional das empresas, e está havendo novamente um avanço. O que é que acontecia no país? Nós tínhamos concessões, licitações, em que elas eram desertas por falta de interessados. Por quê? Porque se restringia no sofismo técnico de engenharia, você restringia o universo e você não conseguia ter interessados. Isso aconteceu muito nas concessões dos aeroportos Brasil afora. Diante disso, o governo federal criou um fundo de assessoramento às concessões dos estados e municípios, onde ela procurou alternativas para buscar que essas concessões de estados e municípios e da própria União elas passassem a ser viáveis e ter interessados. Qual foi a alternativa que se viu? A qualificação técnico-operacional ela não pode mais ser vista, apenas isso totalmente monitorado pela Caixa, que era interveniente desse fundo, ela não pode mais ser vista apenas sobre o aspecto de engenharia. O que é mais importante? O que é que foi verificado nesses estudos? O que é mais importante? É você ter uma empresa que em 1980 tenha prestado um serviço similar, ou você ter um grupo que tenha condições de angariar recursos, de estruturar um projeto financeiro aliado, sim, a profissionais que tenham experiência na área e que possam executar determinado tipo de serviço. A opção desse grupo de estudo, com escritórios de advocacias, com auditorias como a Big Four, Ernst Young, foi de vamos abrir o mercado. Então, eles autorizaram a participação de fundo de participação. Essa licitação ela foi fruto de uma disputa no leilão da B3, a Bolsa de Valores, justamente porque ela é diferenciada. A intenção da administração pública foi efetivamente abrir a participação. Isso é dito pelo impetrante, inclusive, de que isso ampliaria demais, não haveria um rigor técnico suficiente, essa exigência mais aberta. Isso não foi verificado na licitação. As empresas que participaram foram empresas do setor também,
aliados a empresas do mercado de investimento. O próprio magistrado usou como fundamento para denegar a segurança a inexistência de prejuízo, seja a coletividade, seja aos possíveis interessados, ou seja ao próprio certame, porque a empresa que foi contratada é uma empresa que já atua nesse setor, que tem aterro sanitário no país, tem mais de 800 caminhões aí de resíduos sólidos ao redor do país, coletando, então é uma empresa séria e do setor. Por isso, foi denegada a segurança. Para nossa surpresa, o argumento muda. Há uma inovação recursal em sede de apelação, na qual o apelante passa a defender que o problema não era mais que era aberto demais o certame, porque restringiu a participação, porque nem toda empresa teria condições de participar. Então, o que a gente percebe aqui é que o que a gente está vendo é uma acomodação de mercado. Da mesma forma que lá atrás houve uma acomodação em relação, quando houve o entendimento do STJ que nós poderíamos exigir a qualificação das empresas, agora está havendo um avanço novamente, no sentido de que a qualificação técnico-operacional não seja vista apenas como uma qualificação técnico-operacional de engenharia, até porque isso não é dito na legislação. A legislação, ela amarra qualificação técnico-operacional pertinente e compatível. Quem teria condições, com salvo o melhor juízo, de definir o que é pertinente para determinado objeto é justamente a administração pública. Porque senão nós estaríamos transferidos para o Poder Judiciário numa sede extremamente estreita, numa via extremamente estreita, como é o mandado de segurança de prova pré-constituída, a competência de decidir pelo Poder Executivo o que é pertinente e o que é compatível. Não se está tratando aqui de legalidade ou ilegalidade, porque a legislação ela não é específica, ela não diz que é obrigado. E além do mais, ainda que nós entendamos que a qualificação técnico-operacional ela não está disposta no edital, que não é o caso, mas ainda que se entendesse isso, o que a legislação permite, o que foi construído, foi a possibilidade de se exigir. Essa oportunidade de conveniência, para o caso concreto, tem que ser fruto de avaliação de mérito administrativo da administração pública. Então, diante desses argumentos, eu rogo a Vossas Excelências que reconheçam, primeiramente, a perda do objeto do mandado de segurança, que é patente, é clara, porque não há nenhum pedido de nulidade, não há como se incluir cláusula no edital de um contrato que já foi assinado há 6 meses. Passando ao mérito que se reconheça, denegue a segurança, negue provimento à apelação, considerando que a qualificação técnico-operacional ela atende aos requisitos previstos em lei e que não há nenhuma ilegalidade no edital, o que é comprovado a partir da disputa efetiva que houve na Bolsa de Valores e na assinatura do contrato com a empresa idônea e do setor. Obrigado, Excelências. Agradeço, doutor Jacé Castro Holanda, pela ostentação oral e passo a palavra à eminente desembargadora Lisete para proferir seu voto. Obrigada, Excelência. Como Vossa Excelência, eu inicio parabenizando aos nobres advogados pelas sustentações orais. É sempre bom saber que uma causa consegue alavancar interesses jurídicos desta monta. Passando ao nosso voto, eu vou me ater simplesmente à leitura da própria proposta de emenda, tá, Excelências? O cerne da questão cinge-se em averiguar a rigidez da sentença promanada pelo douto juízo de primeiro grau, que denegou a segurança almejada por não vislumbrar ilegalidade ou irregularidades na norma editalícia, bem assim por evidenciar prejuízos irreparáveis em caso de acolhimento do pleito autoral. De pronto, verifico que a parte recorrida argue preliminar de perda de objeto ou inépcia da inicial ante a homologação e a adjudicação do objeto do certame. Ocorre que, sem maiores digressões, amparando-me em precedentes do colendo STJ, quando houver discussão acerca da ilegalidade da própria licitação, não haverá se falar em extinção de feito sem resolução. Haja vista que o possível acolhimento e nulidade das ilegalidades justificam a anulação de todos os atos posteriores. Preliminar rejeitado e submeto.
Eu também rejeito. Desembargador Tarcílio. Rejeito também, senhor presidente. Preliminar, rejeitada à unanimidade. Obrigada, excelências. Quanto ao mérito, o debate gira em torno da ausência de previsão de cláusula exigindo a capacidade técnico-operacional, uma vez que, por se tratar de licitação complexa e de grande monta ao sentir do apelante, o edital falhou ao permitir o acesso a diversas outras empresas que, em tese, não atuariam no ramo, afrontando a isonomia, impessoalidade e ilegalidade. Ocorre que, além do argumento utilizado pela parte recorrente, parece-me confuso, pois, pela mesma justificativa, a ausência de cláusula técnica operacional argue a ampliação da concorrência, ao passo em que admite houve restrição e diminuição na concorrência de empresas mais capacitadas do cotejo cuidadoso procedido nos autos digitalizados, verifica-se que não há sustentação legal para tanto. Isso porque, no item 12.4 do edital de concorrência pública de número 001/2022, estipula em suas alíneas A e C que, além da exigência da capacidade financeira, há também previsão expressa de comprovação de capacidade técnica em todas as suas modalidades. Portanto, não havendo se falar na aplicação do entendimento jurisprudencial do TCU, no sentido de que, para obras de quantia considerável, indispensável a exigência de capacitação, até porque a referida compreensão não é uníssona dentro do próprio Tribunal de Contas. Ademais, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ao editar súmula 02, admite que nas situações em que houver grande complexidade nos serviços licitados, bem assim quantias consideráveis, poderá a administração pública exigir capacitação apenas para as áreas indispensáveis e não para todos os objetos. Assim, para a averiguação de quais serviços e obras seriam indispensáveis à capacitação probatória, o que não comporta, dentro da via estreita do mandado de segurança, qualquer dilação. Dito isto, diversamente do que tenta argumentar a parte recorrente, não evidencio ilegalidade patente ou irregularidade no edital capaz de justificar sua nulidade ou modificação. Ao revés, em verdade, o intuito do inconformismo parece-me mais o de discutir cláusulas já existentes, no que concerne ao que a empresa impetrante entende por indispensável para comprovação em relação àquilo que efetivamente for exigido, o que se confunde com a análise do mérito administrativo e, consequentemente, imiscuir-se na discricionariedade da administração pública, o que é vedado pelo Poder Judiciário, salvo excepcionais exceções que não se adequem ao caso subexame. Por tais motivos, não havendo argumentação suficientemente apta a justificar a reforma da sentença hostilizada, à medida que se impõe a sua manutenção pelos termos acima delineados. Nessa toada, tomo conhecimento do recurso, mas, para desprovê-lo, mantendo a sentença de piso inalterada. Muito obrigado, desembargador Lisete. Passa a palavra ao eminente desembargador Tarcílio para o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. É um voto técnico. A desembargadora Lisete desceu a todos os detalhes, né? E de formas que eu torno definitivo o voto provisório, senhor presidente, e acompanho integralmente a eminente relatora. Pois não, é tão técnico que sendo mandado de segurança, tem que ser provado com provas anteriormente, e não foi, né? Porque o mandado de segurança, essa via estreita do qual o advogado falou, é a mesma analogia que faz o agravo também, que é uma via estreita também, né? Então, nesse caso aqui, proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido. Passemos adiante. Agora um PJE do segundo gabinete e da primeira Câmara, porque dentro do PJE eu virei segundo gabinete. E é da reitoria da presidência.
Então, trata-se de uma apelação civil de Hugo Silva Andrade contra o Estado de Ceará, e eu desejo saber se o doutor Dejarino Costa dos Santos está presente. Estou presente, Excelência. Pois não. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Pois não. Então, eu dou-lhe a palavra para a sustentação oral no prazo previsto em lei. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Paulo Pontes, Banhos Pontes, excelentíssima senhora desembargadora Lisete de Souza Gadelha, excelentíssimo senhor desembargador José Tarcílio Souza Silva, excelentíssima senhora representante do Parquê, doutora Jane Meire Benevides, representante da Defensoria, saúdo aqui todos os servidores desta casa alencarina, na pessoa da doutora Nayana Rocha, colegas advogados, presentes à corte e os virtualmente presentes, meus senhores e minhas senhoras. O caso aqui trata-se de uma ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos havidos na época meu estagiário, hoje meu colega e meu sócio no escritório, doutor Igor Silva Andrade. Nós temos a nossa sede situada aqui nas terras de Capistã de Abreu, Maranguape, e toda noite o doutor Igor se deslocava de Maranguape a Fortaleza para cursar seu curso de Direito. Em fevereiro de 2020, mais precisamente no dia 13, quando ele se deslocava para Fortaleza, já saindo da cidade, ao passar em frente ao batalhão de polícia militar, ele é colhido pela viatura da polícia militar, que não atenta aos regramentos de trânsito, avançou, colheu e o lesionou. Essa lesão levou a hospitalização, cirurgias, deixou marcas físicas, permanentes e emocionais. As emocionais nós trataríamos para o fato que nunca mais ele conseguiu andar de moto. Ele é um jovem aguerrido, doutora Lisete, de mais de 1,80 m, andava naquelas motos grandes e foi colhido, e por causa do trânsito, por trabalhar no escritório de advocacia, né, a nossa vida aqui intensa, desembargador Paulo Ponte, ele saía numa moto para chegar mais rápido na universidade. Mas nessa ida foi colhido pela viatura. Para não termos dúvida da prova material, o laudo que foi feito aqui, né, da perícia forense, diz: assim, face ao exposto, esse perito entende que o condutor do veículo 1, Duster, PNH 0815, deu causa à colisão em questão por ter mudado a direção, interceptando a trajetória retilínea do V2, a moto, quando as condições de tráfego lhe eram desfavoráveis, de onde tudo mais foi decorrente. Então, ficou provado. E este laudo, ele não foi atacado pelo Estado. Em momento nenhum, o Estado veio a atacar as provas. Em momento nenhum, desembargador Tarcísio, o Estado veio aqui para contestar que o doutor Igor ficou 5 dias internado. E o pior, desembargador Lisete, nós estamos em fevereiro de 2020, quando tem um acidente. Em março de 2020, se começa o período pandêmico. As sequelas do tratamento do doutor Igor foram imensas, porque retardou. Meses, todo mundo isolado. Não era caso de Covid. Então, não se podia fazer a fisioterapia. As sequelas disso, desembargador Paulo Ponte, é que até hoje
até hoje, o doutor Igor faz fisioterapia pelas sequelas do acidente. E digo mais, há poucos dias vimos nas redes sociais um coronel da Polícia Militar de São Paulo discorrendo numa reportagem sobre a situação de um furto, da polícia ter invadido, Barra do Taci, a casa e prendido um cidadão lá, como dizia aqui doutor Walter Pinto, um marginal, porque ele estava à margem da lei, né? Teria prendido ali, em flagrante, e a reportagem abordava se ele poderia ter feito, e ele dizia, quando agimos dessa forma, nós não prendemos só o meliante para tentar recuperar o patrimônio, porque quando ele rouba o seu carro, ele não rouba só o seu carro, ele rouba o que tem de mais importante na sua vida, que é o tempo. O tempo que você trabalhou e ali economizou e dedicou para a aquisição daquele patrimônio que não volta mais. E aquela viatura, ela roubou sim o tempo do doutor Igor. Semestre de faculdade, meses de fisioterapia, o dano permanente. Com todo respeito aqui, a brilhante sentença do doutor Lucas, que é um grande magistrado, e aqui registrar essa corte alencarina, Maranguape tem tido uma sorte muito grande de ter grandes magistrados, a exemplo da esposa do doutor Tarcísio, doutora Raquel Otoshi, que foi uma grande magistrada aqui, nas terras aqui de Chicanísio. Doutor Lucas disse que não teria enxergado ali os danos estéticos deixados pela cirurgia e pelo acidente. Mas reporta, Vossas Excelências, no ID 7471103, se pontuarem aí, as folhas 14, 15, 16, 17, 18 e 19, diversas fotos mostrando os grampos que ficaram externos durante vários meses, as sequelas, a extensão da cicatriz que ficou. Precisaríamos dizer que fazer uma perícia para dizer que aquele dano estético era decorrente daquele acidente, se admitimos a ocorrência desses danos e se deu os danos morais parcialmente por ter ali causado toda a intranquilidade decorrente daquele acidente que foi reconhecido, nós não podemos aqui nos furtar que aquele dano estético tenha sido, não ter sido ocorrido daquele fato. Até porque esses documentos que estavam acostados desde a inicial não foram atacados pelo Estado. E, além do mais, quando da apelação, o Estado, vendo que os seus argumentos eles estavam fundados em areia movediça, vem com novos argumentos, fazendo a inovação recursal, levantando nova tese de que não tinha sido argumento diante de todo o processo judicial até então. Então, aqui, peço a Vossas Excelências, diante dessa situação, a condenação do Estado em R$20 mil para os danos morais, a manutenção dos danos materiais reconhecidos pelo magistrado de piso, doutor Lucas tinha dado os danos morais em 15 mil, estamos pleiteando o aumento para 20, como requerido, é um valor razoável, e pedimos também a condenação do Estado nos danos estéticos sofridos pelo doutor Igor, em R$20 mil. E, em consequência disso, o doutor Lucas, peça aqui redobrada vênia para discordar do entendimento dele, ele deu uma sucumbência parcial, favorável ao nosso escritório, parcial ao Estado, por entender que os danos estéticos tinham sido rejeitados e daria direito ao Estado a 1/3 dos honorários.
entendemos nós também, e diante desse apelo, nós estamos vindo através do recurso adesivo, pedir que a sucumbência seja exclusiva do Estado do Ceará. Sabemos que o tempo de Vossa Excelência é preciosíssimo para toda a comunidade e a sociedade alencarina. Espero ter trazido aqui a uma clareza solar os fatos e as provas aqui delineados e peço o acolhimento do nosso apelo para reformar a sentença, a bem formulada sentença de piso, mas que precisa de pequenos retoques para deixar na magnitude que essa corte sempre vem calcando e o Superior Tribunal de Justiça vem se alicerçando. É assim que peço e agradeço a atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Hugo, parabéns pela sustentação. Eu vou passar, então, a leitura do meu voto. E apenas enfatizando, esclarecendo, que eu vou fazer pela ementa. E sempre enfatizando também que, em sua íntegra, todo o voto já foi disponibilizado para os meus queridos eminentes pares. Então, vou passar aqui a leitura. O cerne da questão cinge-se em verificar a possibilidade de condenação do Estado de Ceará em indenização por danos materiais, morais e estéticos em favor da parte autora, a qual sofreu um acidente de trânsito após colisão com uma viatura da Polícia Militar, de forma que alega ter sofrido lesões físicas e psicológicas permanentes. Prima facie, cumpre asseverar, então, que nos termos do disposto do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro a responsabilidade objetiva, ainda que omisso o ato, precedentes do STF. No caso, compulsando-se os autos, visualizo que todos os três elementos que configuram a responsabilidade civil estatal se mostram plenamente presentes. Em que pese os apontamentos trazidos à tona pelo ente estatal, sem a necessidade de grande esforço técnico, infere-se por meio do laudo pericial acostado aos presentes autos, fólios processuais, mais precisamente na seção 7, conclusão ID 747-1088, página 01, que quem deu causa ao acidente de trânsito em apreço foi o condutor da viatura policial. Se não vejamos o que aduz de forma conclusiva o perito criminal senhor Júlio César Rodrigues da Rocha, sua matrícula 001-281, dígito 5, precedente também do TJ Ceará. Acerca dos danos estéticos, no caso, o autor sofreu lesão no ombro direito, membro o qual necessitou de intervenção cirúrgica. Todavia, ao se analisar as fotografias colacionadas pelos mesmos aos atos ID 747-103, não é possível constatar alteração estética capaz de impactar negativamente na aparência e na autoimagem da vítima e, por conseguinte, a ponto de ensejar a procedência do pedido de condenação do ente estatal no pagamento de indenização por danos estéticos, precedente do Tribunal de Justiça deste Estado. No que diz respeito ao quantum devido a título de danos morais, ao tomar por base que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, diante dos casos semelhantes, tem-se que o valor arbitrado pelo juiz de piso se encontra em consonância com os referidos precedentes, de forma que o quanto fixado a título de danos morais no dispositivo sentencial merece ser mantido incólume. Precedente do STJ e do Tribunal de Justiça, que está aqui ao longo do meu voto. Portanto, recursos de apelação civil conhecidos e desprovidos, mantendo incólume a sentença ora vergastada em todos os seus pontos. Nessa oportunidade, majoro a verba honorária para o percentual de 15% sobre o valor da condenação em ação do trabalho adicional em grau recursal, artigo 85, parágrafo 11 do CPC, na proporção de 1/3 em desfavor da parte autora e 2/3 em desfavor da parte ré, nos moldes do dispositivo sentencial do magistrado planicial. Contudo,
tendo sido concedido o benefício da justiça gratuita em favor do requerente, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 91, parágrafo 3º do vigente Código de Processo Civil. É como voto. Desembargador Lizete, como vota? O voto de Vossa Excelência alcança plenamente a legislação, doutrina e jurisprudência acerca da demanda em análise, principalmente porque qualquer pagamento de indenização por danos estéticos tem que ser esses permanentes e não transitórios. Acompanho Vossa Excelência em toda a sua inteireza. Muito obrigado, desembargador Lizete. Desembargador Tarcílio. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, queria cumprimentar o doutor Djarino, ilustre advogado, militante neste tribunal e também lá na comarca de Maracanaú. Doutor Djarino, meus cumprimentos e meus respeitos a Vossa Senhoria. Um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. Senhor presidente, assim como a desembargadora Lizete afirmou, o voto de Vossa Excelência está preciso, de formas que eu torno definitivo o voto provisório e acompanho integralmente. Proclamando o resultado, recursos de apelação civil conhecidos e desprovido à unanimidade nos termos do voto do relator. Peço licença a Vossa Excelências para me retirar e desejo uma boa tarde de trabalho. Pois não, muito obrigado. Vamos passar agora a seguir ao PJE 48, cujo relator, desembargador Tarcílio, é uma apelação em remessa necessária, Francisco Cortez Bezerra e outros, versus Estado de Ceará. Eu gostaria de saber se o doutor Rafael Ribeiro Monteiro Cruz está presente. A doutora Keliane Coutinho, Vossa Excelência vai fazer a sustentação oral, é isso? Eu pergunto a seguir, dispensa a leitura do relatório? Pois não. Então, tendo sido dispensada a leitura do relatório, eu passo então a palavra ao desembargador Tarcílio para proferir seu voto. Ou para Vossa Excelência fazer a sustentação. Primeiramente, boa tarde, Excelências. Boa tarde, primeiramente, também. Boa tarde especial ao desembargador relator, senhor Tarcílio. Excelência, nossa vice-presidente, demais desembargadores presentes, colegas eventuários da Justiça, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, demais colegas advogados presentes aqui no tribunal ou telepresencialmente. Com relação ao nosso caso, Excelências, trata-se de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária entre o senhor Ricardo Cortez e o Estado do Ceará em relação aos débitos dele cobrados, as CDAs destacadas no processo de deslinde. No caso, as cobranças se relacionam a débitos de ICMS praticados, gerados pela empresa Mercúrios, posteriormente denominada Concórdia, da qual o senhor Ricardo Cortez foi sócio. Porém, tendo sido desligado na data de 22 de 12 de 2011, de 2010, perdão, não possuía qualquer relação, qualquer ingerência com relação aos fatos geradores praticados pela empresa. No entanto, foi deles cobrado, né, tendo sido inscrito em CADINE e tendo todas as outras implicações decorrentes da inscrição desse crédito em seu nome, desses créditos tributários em seu nome, em seu desfavor. Entretanto, Excelências, frise-se que os fatos geradores dos tributos datam de períodos entre janeiro de 2011, logo posteriormente à sua retirada da sociedade, até dezembro de 2012. Enquanto a retirada do sócio, como bem falado anteriormente, datou de 22 de 12 de 2010. Nesse sentido, não houve contemporaneidade entre a prática dos fatos geradores e a sua permanência na sociedade. Nesses moldes, é importante também frisar que o sócio, o ex-sócio, o senhor Ricardo Cortez, não tinha qualquer atividade de direção na empresa, direção ou de gestão sobre ela.
Logo, ele jamais foi parte de qualquer procedimento administrativo fiscal. Todos esses autos de infração a que se referem esses autos foram julgados administrativamente, porém, em nenhum momento o senhor Ricardo Cortez foi parte deles, tendo sido notificado somente quando da constituição dos débitos e inscrição do seu nome indevidamente em CDA. Frise-se, excelências, ainda, que a prática indevida praticada do Estado do Ceará, né, em inscrever indevidamente pessoas físicas sem qualquer relação com os débitos praticados pelas pessoas jurídicas deles relacionadas ou não, era tão comum por parte do Estado do Ceará que em 10 de maio de 2019 foi editado um decreto estadual, número 33059 de 2019, instituindo procedimento específico para a autoridade lançadora tributária constatar a responsabilidade de terceiros no âmbito do PAF. Diante desses fatos, devidamente comprovados nos autos, o senhor Ricardo Cortez pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com relação aos débitos tributários de ICMS, em decorrência dessa inexistência de responsabilidade tributária, nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN, e da sua ausência, da ausência de contemporaneidade entre os fatos geradores e a sua permanência na empresa. Nesse sentido, sobreveio sentença que acolheu integralmente o pedido do autor, o senhor Ricardo Cortez, tendo ainda sido condenado o Estado do Ceará ao pagamento do valor de R$2.000 a título de honorários advocatícios em favor dos causíticos do senhor Ricardo Cortez. Nesse sentido, o Estado do Ceará apresentou uma apelação objetivando assim, a reforma do mérito da decisão anterior, da decisão de primeiro grau, e bem como a reforma também dos honorários advocatícios contra ele determinados, ou seja, reduzindo assim os valores em seu desfavor. Os advogados do senhor Ricardo Cortez, por sua vez, protocolaram a apelação, objetivando assim a majoração, a manutenção da decisão com relação ao seu mérito, porém majorando o valor sucumbencial. Entretanto, no que se refere à apelação do Estado do Ceará, vê-se que a argumentação ela se detém ao que já havia sido discutido em âmbito inicial, porém sem nada desincumbir-se do dever probatório de reverter as razões sustentadas pela sentença inicial, pela sentença de primeiro grau. Não sendo capaz, assim, de elidir a ausência de responsabilidade por parte do senhor Ricardo Cortez e sequer a contemporaneidade dos fatos geradores, dos tributos, cujos pagamentos foram atribuídos indevidamente ao senhor Ricardo Cortez. Por essa razão, nós rogamos a vossas excelências a manutenção da decisão de piso com relação ao mérito. Já com relação à nossa apelação, a apelação dos causíticos do senhor Francisco Ricardo Cortez, o objetivo desse recurso foi, como falado anteriormente, a majoração dos honorários, tendo em vista que os honorários fixados à origem foram fixados com base no artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil de 2015, determinando-se assim o critério da equidade. Entretanto, excelências, conforme já definido no tema 1076 do STJ, o critério da equidade deve ser afastado. Sendo assim, deve ser aplicado o artigo, por força do artigo 927, inclusive, do Código de Processo Civil, deve ser aplicado o artigo 85, parágrafo 2º e 3º, e salvo vossas excelências assim não entendam, que seja ao menos aplicado o parágrafo 8º-A do artigo 85, também do Código de Processo Civil, por ser de justiça. Desse modo, com relação à apelação dos causíticos, nós rogamos a vossas excelências que seja reformada a sentença de primeiro grau somente com relação à majoração dos honorários, para que seja, assim, obedecido o artigo 85 nos seus parágrafos 2º, 3º ou, subsidiariamente, parágrafo 8º-A do Código de Processo Civil. Obrigada, excelência. Saúdo Vossa Excelência pela sustentação, viu? E passa a palavra incontinente ao desembargador Tarcílio para proferir o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a doutora Keiliane, viu? Meus cumprimentos aos demais advogados presentes aqui à sessão.
Eu vou ler a proposta de emenda, senhor presidente. Sem dúvida. O voto na sua inteireza foi disponibilizado provisoriamente no sistema PJE. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interpostos em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada pelo segundo recorrente em desfavor do ente estatal para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado do Ceará, decorrentes dos autos de infração apontados na exordial. 2. Conforme exegese do artigo 496, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, em regra, não há remessa necessária se houver apelação interposta pela Fazenda Pública precedentes. 3. Não tendo o recorrente alegado em sede de contestação que os autos de infração que geraram a inscrição na dívida ativa se referem a outra empresa, em que o autor figurava como seu administrador, compondo o quadro societário no lapso temporal que contempla a perpetração das infrações, resta configurada inovação recursal, o que impede a apreciação da tese em segunda instância, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e estabilidade da lide. 4. Nos termos do tema 103 do Superior Tribunal de Justiça, abro aspas, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, fecho aspas. 5. Na hipótese, restou comprovado nos autos que a retirada do autor da sociedade se deu antes da ocorrência dos fatos geradores, não podendo, portanto, responder pela obrigação tributária superveniente, mormente quando a alteração contratual for registrada perante a junta comercial. 6. O registro na junta comercial é o meio apto a conferir publicidade à alteração do quadro societário, de modo que a ausência de comunicação à autoridade fazendária constitui mera irregularidade passível de sanção administrativa. 7. O arbitramento judicial de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública deve observar alguns critérios para sua fixação, a teor do que dispõe o artigo 85, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, nas hipóteses em que se verifica inestimável ou irrisório proveito econômico, cumpre observar as disposições do artigo 85 em seu parágrafo 8º, que admite a fixação de verba honorária por apreciação equitativa. Na espécie, verifica-se inestimável proveito econômico na medida em que o pleito formulado na exordial cingiu-se à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária do autor com o fisco estadual, relativa a débitos tributários de ICMS de FAO, da empresa Mercúrios, em decorrência da inexistência de responsabilidade tributária, de maneira que inexiste qualquer vinculação de interesses patrimoniais. 8. Com o julgamento da presente apelação, verifica-se a perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo no presente recurso, ante a ausência de interesse recursal nos termos disposto no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. 9. Em caso, verifica-se adequado o valor de honorários advocatícios fixados na sentença, vez que proporcional ao trabalho realizado, considerando-se tratar de demanda simples, sem maiores digressões, inexistindo qualquer dilação probatória, visto envolver apenas matéria de direito, bem como observados os valores que vêm sendo adotados pelas câmaras de direito público desta Corte, e, sobretudo, sem onerar de forma exorbitante os cofres públicos. 10. Remessa necessária não conhecida.
recurso do Estado parcialmente conhecido e desprovido, apelo da parte autora conhecido e desprovido, sentença mantida. Senhor presidente, é como voto. Quero parabenizar o vereador Tarcílio pelo seu brilhante voto, e eu, por isso mesmo, é que eu acompanho na sua inteireza e passo ao colher o voto da desembargadora Lisete. Excelência, torno definitivo o voto provisório já lançado, acompanhando o eminente relator. Muito obrigado. E proclamando aqui o resultado, recurso do ente estatal parcialmente conhecido e desprovido, apelo do autor conhecido e desprovido, sentença mantida. Muito obrigado. Passemos aqui ao próximo. É um processo do PJE número 47, do 5º gabinete da primeira Câmara, que equivale ao desembargador Tarcílio, né, desembargador? Não me conformo. O número do processo é 0221 74 22 222 2022.806 0037. Município de Ararendá versus Antônia Emanuela Souza Ferreira. A sustentação oral que está inscrita aqui no meu roteiro cabe ao doutor Mário Rubens Alves de Souza, melhor, de Silva. Ele está presente? Presente, doutor. Pois não. E o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, eu retorno a palavra a Vossa Excelência para fazer a sustentação oral. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor relator José Tarcílio, aos demais membros julgadores, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, os serventuários, bem como os colegas advogados. Os autos tratam de uma ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Antônia Emanuela de Souza Ferreira, atualmente com 9 anos de idade, representada por Antônia Larissa, sua mãe, genitora, em face do município de Ararendá. A presente ação foi proveniente do falecimento do pai da requerente, ou seja, Júnior Ferreira da Silva, que atualmente teria apenas 32 anos. O referido acidente resultou na abertura do inquérito policial 510-36 de 2019. Na sentença, de forma acertada, a meritíssima juíza, de forma acertada, julgou parcialmente procedente, condenando o município de Ararendá em R$100 mil. Em sede de recurso, a apelação vem o recorrente insistindo na tese de culpa exclusiva da vítima. Meritíssimos, em hipótese alguma, devemos tratar a justiça de modo subjetivo, com alegações infundadas, sem o mínimo de discernimento e conceitos éticos perante a sociedade. A justiça serve para amparar aqueles que têm seus direitos violados, principalmente nesse caso. A priori, não tem cabimento essa tese levantada pelo recorrente da culpa exclusiva da vítima, pois todas as provas do inquérito policial levam para a culpa exclusiva do condutor do veículo, ou seja, ficaram constatados e comprovados os seguintes pontos relevantes no próprio inquérito policial. Primeiro, que o condutor do veículo foi o senhor Adail Marques de Souza, à época secretário de Agricultura do município de Ararendá. Segundo ponto relevante, que o veículo envolvido foi um Fiat Strada, pertencente ao estado do Ceará e cedido para o município de Ararendá. Que o referido veículo estava transportando uma tenda, uma barraca, onde os ferros que sustentavam a barraca eram grandes, maior que a carroceria do veículo, ficando uma parte dos ferros expostas, sendo a mesma o objeto que ocasionou o acidente, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas no inquérito policial. Terceiro ponto relevante, que todas as manobras praticadas pelo secretário de Agricultura foram realizadas de formas irresponsáveis, com total improcedência e imperícia, sem qualquer respeito às leis de trânsito. Ou seja, existia a sinalização de faixa contínua, indicando a proibição de ultrapassagem, que mesmo assim, o autor do fato fez uma ultrapassagem proibida, conforme relatório analítico descritivo da Polícia Civil no ID 42635578, na folha 5. E, por último, quarto ponto,
do local do fato, existe a sinalização de placa indicando o limite de velocidade permitindo, qual seja 40 km por hora. Certamente, caso a conduta do condutor veículo estivesse a 40 km por hora, teria dado tempo suficiente para parar o veículo e evitar o acidente, conforme o ID 42635578, de folhas 6 e 7. Como abordado, a culpa do evento é exclusiva do condutor veículo e prestador de serviço do requerente. Diante de tal fato, gera uma responsabilidade objetiva, se não, vejamos o que diz nossa legislação. A Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 6º, ensina o seguinte entendimento, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Concomitantemente, o Código Civil brasileiro, delineado nos artigos 910, reza o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano a outro ficará obrigado a repará-lo. E, por fim, o artigo 186 do Código Civil fixa o seguinte entendimento: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar prejuízo a outro, fica obrigado a reparar o dano. Conclui-se dessa forma, excelências, que todas as causas do acidente acima citado foi exclusivamente do condutor veículo, prestador de serviço do município de Ararendá, que de forma imprudente não cumpriu com as leis de trânsito brasileiros, sendo que se estivesse atento e dentro dos parâmetros de velocidade da via, o resultado não teria ocorrido, sendo impossível a existência de culpa exclusiva da vítima. Já em relação à sendo assim, o dano moral está evidenciado nas consequências que o acidente de trânsito propiciou, visto que esta tragédia resultou para a autora a perda de sua figura paterna, bem como sentimento de impotência fundida com sofrimento, angústia, frustração pelo estado de padecimento do genitor, gerando a ele também um sofrimento psicológico, além de ceifar o vínculo familiar precocemente, pois atualmente tem apenas 9 anos de idade. Já em relação à fixação da indenização por danos morais, visa, de alguma forma, compensar a vítima ou seus familiares em virtude do dano causado, que pode ser caracterizado pelo sentimento de dor, sofrimento, angústia, frustração, expondo a vítima ou seus familiares a situações humilhantes, constrangedoras e de impotência, causando danos psicológicos e transtornos mentais. Certo é que nenhuma indenização, por mais completa que seja, restituirá a autora de conviver com seu genitor, cuja separação e dor jamais poderão ser supridas. O falecimento do genitor, decorrente dos graves ferimentos adquiridos no acidente automobilístico, ceifou o pilar familiar da autora, visto que foi privada involuntariamente de conviver com sua figura paterna. Nesse compasso, a autora teve sua vida transformada em um verdadeiro pesadelo, dado que a última memória que terá de seu genitor será a triste imagem do seu rosto dilacerado no caixão. Podemos citar como exemplo das decisões do próprio STJ, que fixam uma média entre 200 mil a 600 mil reais do valor compensatório a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência exemplificativa, podemos citar o RESP 837-195, proveniente do Rio de Janeiro, julgado no dia 6 de outubro de 2020, que fixou a indenização para cada filho em 200 mil reais. Por essas razões, excelências, vem a apelada requerer o desprovimento do recurso de apelação para manter integralmente a sentença prolatada. Eu gostaria de agradecer a todos, mas a oportunidade de estar novamente nessa tribuna. Muito obrigado, doutor Mário. Parabéns pela sustentação. E eu passo a palavra ao eminente desembargador Tarcílio, relator da presente causa. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Mário Rubens, que fez a sustentação de forma virtual, meus cumprimentos a vossa senhoria. Senhor presidente e desembargadora Lisete,
é uma ação de indenização, né? E que por trás dela traz vamos dizer assim, um infeliz acidente, um trágico acidente, né? Que poderia ter sido evitado, né? E a gente vê isso se repetir, principalmente quando envolvem trânsito, né, desembargadora Lisete. E o processo foi muito bem instruído, houve a comprovação pelo juiz de primeiro grau do nexo de causalidade entre a conduta do motorista do veículo, da oficial, né, com o acidente que vitimou o senhor, o pai da autora, e o dano em ré ipsa, né? Então, deve ser reconhecido, não há dúvida quanto a essa situação. Agora, eu fiz apenas uma alteração, senhor presidente, e o advogado vai ver no teor do voto, apenas para adequar, desembargadora Lisete, o entendimento com relação ao quanto que a Câmara vem adotando, tá certo? Então, eu fiz esse ajuste até um pouquinho acima nessas condições de acidente de trânsito do que se verifica. Então, eu fiz essa alteração, porque subsidiariamente a apelação pede isso, ela pede o provimento do recurso, o afastamento da condenação e subsidiariamente a redução da indenização, que eu fixo em R$50 mil, que é o que a Câmara vem entendendo como valor adequado para essa situação. E também de ofício, senhor presidente, eu estou votando no sentido de que seja aplicada, como também já é de entendimento desta Câmara, a taxa Selic de acordo com o enunciado 103 do STJ. E por isso eu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, conhecer do recurso, dar parcial provimento e alterar a sentença de ofício. É como voto, senhor presidente. Pois muito não, obrigado. Desembargador Tarcísio, eu quero elogiar seu comprometimento com o sentido de nós julgarmos sempre observados os precedentes da Câmara e do Tribunal. Porque só assim nós chegaremos a uma segurança jurídica. Que o pior para as partes é ficar dependendo de uma Câmara ou outra, dependendo de uma distribuição. Eu sempre falo isso. É muito cruel. Então, nós fazemos exatamente, nós damos cumprimento a esse cânone, esses precedentes. Que, na verdade, se nós formos olhar hoje nós estamos julgando de acordo com os precedentes. O Código de Processo Civil enaltece, valoriza os precedentes. E realmente tem que ser valorizado. Eu até, no órgão especial, às vezes, em algumas circunstâncias, mudaram alguns votos, de 1 mês e meio mudou toda Aí eu não concordei, mas é aí, porque se nós formos mudar de cada um mês e meio uma decisão, e depois de 1 mês, se o corpo do órgão especial não for o mesmo, muda de novo. Então, isso aí a gente tem que ter muito cuidado. E exatamente essa circunstância o desembargador Tarcísio teve. Então, por isso, desembargador Tarcísio, eu voto com Vossa Excelência com todo vigor pelos seus fundamentos. E passo, então, a palavra à desembargadora Lisete, exatamente para votar. Excelência, muito obrigada, presidente, e parabéns também ao colega Tarcísio, porque, efetivamente, a segurança jurídica deve ser um dos pilares de qualquer decisão, principalmente colegiada. E nós estamos de parabéns, porque é um montante extremamente razoável, porque é com início para poder partir para a execução dessa decisão. E mesmo fazendo minhas palavras do advogado, nada paga, o valor é inestimável a perda da convivência, mas o voto está brilhante. Acompanho na inteireza. É um voto irreprochável? Irreprochável. Então, exatamente. Então, proclamando o resultado, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada. Adiante,
Obrigado, bom trabalho a todos. Pois não, muito obrigado. A seguir é o processo 8 do SAGE. Trata-se de um agravo de instrumento agravante. Município de Itaitinga, agravado. Coçamba Projetos e Construções Limitada. Está inscrito aqui o doutor Emerson Almeida Melo Júnior, por parte da agravada. Ele está presente? Doutor, você está pretendendo que a ação seja desprovida, é isso? Seu pedido? Improvido, desprovido. Não tenha provimento, negando provimento. Eu estou negando provimento. Vossa Excelência insiste em fazer a sustentação? Me preparei o suficiente para alcançar o objetivo. Pois não. Muito obrigado. Então, eu vou... eu vou... Pois não. Até uma próxima. Não, vou anunciar. Proclamando, então, o resultado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A unanimidade, consoante o voto do relator. Agora, é o processo 35 e o número originário é 019 70 17 38.2019.806 10.100, mil contrário. Apelante Leonardo Henrique Chagas, apelado Instituto Nacional de Seguro Social. A sustentação oral está sob os cuidados de doutora Natália Jamile da Silva Pinheiro. Ela está presente? Olá, boa tarde. Eu estou com uma obra aqui do lado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vossa Excelência é advogada da... Sou advogada do apelante. Do apelante. Olha, eu vou dar uma informação a Vossa Excelência. Esse processo eu estou provendo e conhecendo. Nesse caso, Vossa Excelência continua persistindo em fazer a sustentação? Nesse caso, eu dispenso a sustentação, Excelência. Pois não. Então, proclamando o resultado. Apelo conhecido e provido à unanimidade, conforme o voto do relator. O PJE 18, houve uma desistência, mas aqui eu já vou passar a proferir o resultado. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da elegibilidade conhecido e provido. Esse processo, que foi objeto de uma desistência, é o segundo gabinete, número 18 da pauta, cujo número de origem é 020-6387, dígito 07-2020.806.1000, ao contrário. Agora vamos ao processo 37 020 0347, dígito 64.2022.806.0057. É uma apelação civil de caridade apelante. Brena Freitas, registrado civilmente como Brena Késia Rodrigues de Freitas. E apelado, presidente da Câmara Municipal de Caridade, relator, compete a essa presidência. A sustentação oral cabe John Lennon Rodrigues de Freitas. Ele não pôde vir, então eu vou proclamar o resultado. Apelo não conhecido e reexame necessário conhecido e desprovido. A unanimidade. Agora passemos às preferências sem sustentação oral. Todos a seguir da digna Defensoria Pública. Processo 001-4814, dígito 96.2016.806.0136,
50.001. Defensoria versus município de Pacajus. É da minha relatoria, agravo interno, conhecido e provido. Processo 06.23.621, DIS 32.2023.806.0000/50.000. Agravante, Defensoria Pública. Agravado, município de Juazeiro do Norte. Da minha relatoria, agravo conhecido e desprovido. Processo 31 do roteiro e o processo originário 020.78.18 de 71.2023.806, ao contrário, /50.000. Agravante, Defensoria Pública do Estado de Ceará, agravado no município de Fortaleza. É da minha relatoria, agravo interno, conhecido e provido. Processo 51 do roteiro 021.3905, dígito 48.2020.806, ao contrário. CAGES e apelado Maria Vilca Soares. Relator José Tarcílio, esse processo, a pedido do próprio relator, foi adiado. É isso mesmo, desembargador Tarcílio? É o 51.021.3905. Da pauta. 51. Está certo, correto? E o processo agora é o 3.469, ou melhor, 3.469, dígito 50.2023.806, sequência de 4 zeros. É um agravo instrumento, município de Aracati versus Francisco Alexandre de Almeida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, cujo relator é o desembargador Tarcílio. Então, passemos agora à pauta dos processos extra-pauta. É da minha relatoria, é o processo 0003831, dígito 14.2023.806.0000. Suscitante, juiz de direito da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, suscitado, juiz de direito da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Conflito dirimido para declarar a competência do juiz suscitante da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. A unanimidade. Processos em pauta. Passemos, então, aqui aos processos da minha relatoria. 4059, dígito 85.2007.806.0117.50.001. É um agravo interno conhecido e desprovido. O outro processo é o 016.2985, dígito 17.2013.806, ao contrário, /50.000. É um agravo interno cível, recurso conhecido e desprovido. O 3 é o 089.0913, dígito 62.2014.806, ao contrário, /50.003. Agravo não conhecido. Processo 4. E o processo originário é 06.26.460, dígito 69.2019.806.0000. É um agravo instrumento, recurso conhecido e provido. Processo 00944.32, dígito 59.2006.806, ao contrário, /50.000. Agravo conhecido e desprovidos. Processo 019.30.39, dígito 92.2015.806, ao contrário, /50.000. Embaixo da declaração, aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Processo 01.27.975, dígito
2017.806 mil ao contrário, barra 50 mil. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Processo 063366. Já foi isso aqui? Pronto. Já foi objeto de sustentação oral. Passemos adiante. Processo 0163.817, dígito 40.2019.806, mil ao contrário, barra 50 mil. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Processo 062.7908, dígito 9.2021.806, sequência de 40, barra 50 mil. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Processo 0011.718, dígito 28, 2019.806.0117, recurso conhecido e provido. Não está muito rápido não, né, Edvardo Olizé? Edvardo, tá? Tá? Então vou mais. Então o processo é o 12, é o 021.45.92, dígito 88.2021.806, mil ao contrário, barra 50.001. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Processo 06.201.80, dígito 77.2022.806, uma sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Esse aqui, o 14, já foi pela preferência, não é isso? Agora é o processo 15, desembargador Lisete, é o 0160.931, dígito 10, 2015.806, mil ao contrário. Apelação conhecida e desprovida. Processo 16, 062.4559, hífen 61.2022.806.0000. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Processo 401.85, dígito 26.2012.806.0064, barra 50 mil, embargo de declaração, conhecidos e desprovidos. Processo 50.231, dígito 49.2021.806.0035, embargo de declaração, conhecidos, porém desprovidos. 063.29.48.35.2022.806.0000, barra 50 mil. Aclaratórios, conhecidos e desprovidos. Processo número 20, 02.55.5.02, dígito 94.2020.806.0001, barra 50 mil. Embargo de declaração, embargos conhecidos e desprovidos. Processo, uma sequência de 4 zeros, 677, dígito 60.2008.806.0049, barra 50 mil. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Processo 0003877, 08/2017.806.0131. Apelação civil conhecida e provida, remessa necessária conhecida e desprovidas. Processo 063.8854, dígito 06.2022.806, sequência de 4 zeros. Recursos conhecidos e provido. Processo 24 do roteiro e o processo originário é 02.00.244, dígito 82.2022.806.0081, barra 50 mil. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Processo 063.39.380, dígito 70.2022.806, sequência de 40, barra 50.001. Embargos conhecidos e desprovidos. Processo a seguir é o 026.1601, dígito 80.2020.806.001,
/50.000. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. Processo 0640-694, dígito 51.2022.806, sequência de 4 zeros. Recursos conhecidos e desprovido. Processo 064-1743-30-2022.806, sequência de 4 zeros. Recurso conhecido e provido. O a seguir já foi julgado na preferência. Agora é o processo 028-59-10, dígito 34.2021.806, mil ao contrário, /50.000. Embargo de declaração conhecidos e providos. O 31 foi objeto também já de sustentação. Agora é o 0052-277, dígito 03.2021.8060167. Recurso de apelação civil conhecido e desprovido. Processo 2662-2016.8060123, agravo interno, agravo regimental, interno, conhecido e desprovido. Processo 51.89.18.2018.8060120, recurso de apelação conhecido e provido. O 35 foi objeto de sustentação oral. O 36 é o 020.0071, dígito 81.2023.8060062, recurso conhecido e provido. O 37 também foi objeto de sustentação. Estou pulando aqui. Pronto. O 37 foi objeto de preferência. Agora é o 38. É o 0011.801, dígito 52.2013.8060053. Recurso de apelação civil conhecido e desprovido. O 39, 0050.084, dígito 80.2020.8060099. Apelação civil. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Processo 40, 0057.947, dígito 90.2021.8060112. É uma remessa necessária que foi conhecida e desprovida. Agora é o processo 24, dígito 19.2000.8060088. Uma apelação remessa necessária. Revisão necessária, conhecido, desprovido, apelo conhecido e provido. Agora vou passar a leitura dos votos proferidos pela ilustre e eminente desembargadora Lisete. A seguir, é o 42, 89, dígito 71.2018.8060059. Recurso conhecido e provido, sentença reformada. 0049 é o seguinte, 43, 318, dígito 43.2014.8060090. Apelação civil. Nesse caso aqui, foi o recurso que foi conhecido pela eminente desembargadora e pelo provimento. E agora é o processo 00023 19, dígito 57.2015.8060038. Apelação conhecida, nulidade da sentença declarada de ofício pela desembargadora, aplicando a teoria da causa madura, portanto, apta a ser julgada, para julgar procedente expedido na exordial, na petição inicial. Recurso prejudicado. Processo 0014.731, dígito 54.2017.8060101. Trata-se, segundo a desembargadora Lisete, de uma apelação civil que foi conhecida e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido, sentença reformada em parte.
Processo agora é o último da eminente desembargadora Lisete, é o 0072-210, diz 92.2009.806, ao contrário. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringenciais. Agora vou ler aqui os votos proferidos pelo eminente desembargador Tacílio, e não menos ilustre também, desembargador. É o 0024.490, dígito 53.2018.806.0086. Apelação e remessa necessária. Esse processo foi adiado. É isso, desembargador? Passemos, então, ao 48. É o 001-288-0, dígito 93.2017.806.0128, barra 50.000. Embarque de declaração. Conhecidos e rejeitados. Processo 0029.222, dígito 43.2011.806.0112, barra 50.000. Embarque declaratórios conhecidos e providos. Processo 1075, dígito 81.2010.806.0034, barra 50.000. Embarque declaração. Embarque declaratórios conhecidos, desprovido, fundamentando pela súmula 18, né, desse colendo tribunal. Embarque declaração que foi conhecido e provido no processo 0029.222.43.2011.806.0112, barra 50.000. Embarque declaração conhecidos e providos. No 49 do roteiro. Processo 50, 000-1075, dígito 81.2010.806.0034, barra 50.000. Embarque declaratórios conhecidos, mas desprovidos. O 51, que é o 021, apenas para registro, 021.39.05, dígito 48.2020.806.000, ao contrário, foi adiado. Processo 0050-121.23.2021.806.0203, recurso conhecido e desprovido. Processo 600, dígito 88.2019.8.0203, recurso conhecido e desprovido. Processo 000-3900, dígito 06.2014.806.0083, uma apelação que foi adiada. Processo 0631.336, dígito 28.2023.806, uma sequência de 4 zeros. Agravo instrumento que foi conhecido e desprovido, mantendo a sentença de primeiro grau. Processo 94, dígito 76, 2019.806.0215. É uma apelação que foi adiada pelo eminente e ilustre relator. Agora vamos passar para o sistema do PJE. Aqui marca aqui da relatoria do desembargador Fernando, mas ele não está. Então, eu pulo essa parte e vou passar, então, a ler os processos da minha relatoria. É o processo 011-03-340-39-2018.806.000, ao contrário. PGM versus Clínica Pronefron Limitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Processo 0050-369, dígito 11, 2021.806.0069. Recurso conhecido e desprovido.
Processo 00095-0911-2017.806-0100. Reexame necessário, não conhecido, recurso desprovido. Processo 0000146, dígito 88.2018.8060027. Companhia Energética Velho Município de Acarape, recurso conhecido e desprovido. Processo 0200-321, dígito 65.2022.8060122. Apelo conhecido e parcialmente provido. Processo 020-0037, dígito 39.2022.8060031. Apelação cível conhecida e desprovida. Processo 00579, dígito 48.2021.8060084. Foi aqui retirado de pauta pela Secretaria a ausência de citação do advogado. Processo 0107-152-04-2019.806.000, ao contrário. Apelação conhecida e desprovida. Processo 30.0003595.2022.806, uma sequência de 4 zeros. Recurso conhecido e desprovido. Processo 0050667, dígito 83.2020.806.0086. Agravo interno conhecido e provido. Esse processo aqui, o 18, foi objeto de sustentação. Passemos em frente. Agora é o 020-1587, dígito 46.2022.80071. Apelação conhecida e desprovida. O seguinte também foi objeto de sustentação. O 21 agora é o 0048210, dígito 28.2009.806.000, ao contrário. É uma apelação que foi conhecida e desprovida. Agora vamos passar a proclamar os votos da nobre relatora, desembargadora Lisete de Souza Gadelha, que é 4º gabinete, viu, desembargadora? Pois é. Processo 30.045.4. Como? Já foi de preferência, só para registrar, mas está registrado aqui, é o número 22 do roteiro. Número 23 do roteiro e o processo do qual faz parte é o 000-5322-67217, ou melhor, 2017.8060032. Recurso conhecido e desprovido. Não, perdão, eu acho que cometi aqui um erro. É conhecido e desprovido, porque o outro também é conhecido e desprovido, porque pedindo as minhas escusas. Processo 080-0021, dígito 21, 2022.8060133. Recursos conhecidos e desprovido. Processo 00505-77, dígito 12.2021.8060031. Recurso conhecido e desprovido. Processo 26, que é o do roteiro, e o processo, na sua origem, é 01-161-98-2017.806.000, ao contrário. Processo adiado para a sessão do dia 20, que é na próxima, não é isso? Da outra, subsequente, Bom, agora passemos, então, a proclamar os votos do eminente, nobre e amigo, desembargador, amigo tanto meu quanto da desembargadora Lisete. É o
021.45.74, dígito 67.2021.806, ao contrário. Remessa e recursos conhecidos e parcialmente providos. Processo 0220.258, dígito 35, dígito 36.2022.806, ao contrário. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada de ofício. Você vê o prestígio dele, reforma de ofício, né? E nós concordamos, né, advogado? Pois é, 0050.224, dígito 94, 2020.8060131. Também não, este foi adiado. Agora o processo 0054.152, dígito 42.2020.8060167. Apelo conhecido e não provido, sentença reformada de ofício. Processo 888, dígito 74.2000.80050, recurso conhecido e desprovido, ipso fato, né? Sentença mantida, né? 0200.330, dígito 40.2022.8060053. Apelo conhecido e não provido, sentença reformada ex officio. Processo 005.6705, dígito 96.2021.8060112. Também foi ateado. Esse processo é o 34, que agora eu vou passar a enumerar o seu número. É o 012-9812, dígito 26.2018.806, ao contrário. Também foi adiado. Processo 010-3402, dígito 91.2019.806, ao contrário. Recurso conhecido, sentença reformada. Processo 3.469, dígito 50.2023.806, uma sequência de 4 zeros. E esse também já foi de preferência. Processo 301.4612, dígito 41.2023.806, ao contrário. Remessa necessária não conhecida, recurso de apelação conhecido e provido, sentença parcialmente reformada. Processo 0050.242, dígito 73.2021.8060069. Apelo conhecido e não provido, sentença reformada de ofício. Processo 3.528, dígito 38, 2023.806, sequência de 4 zeros. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Processo 005-1979, dígito 59, 2021.8.060151. Processo foi adiado. Processo 3.622, dígito 83.2023.806, sequência de 4 zeros. Recurso conhecido e provido, decisão reformada. Processo 0051.1002, dígito 57, 2020.8060101. Recurso conhecido e desprovido, sentença parcialmente reformada de ofício. Processo, esse aí é 002750, dígito 78.2013.8060162.
recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Processo que foi já objeto de preferência. Processo 0050 579 79 2021 08 06 0031. Apelo conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício. Processo 017 55 49 dígito 52.2018.806, mil ao contrário. Recurso conhecido e desprovido. A seguinte já foi objeto de votação. O imediatamente a seguir também. E o imediatamente também. E agora é o processo 50 da pauta aqui dos processos. 0051 295, dígito 28.2021.8060154. Recurso conhecido e provido com declaração de nulidade da sentença. Processo 025 2676, dígito 61.2021.806, mil ao contrário. Recurso conhecido e provido. Nós demos cabo, vencemos, nós demos cabo à nossa pauta, mas antes de qualquer dar a palavra aos meus eminentes pares, eu queria agradecer a ajuda tanto da desembargador Lisete quanto do desembargador Tarcísio, para nós fazermos essa pauta, sem se falar na secretaria, e aqui, em nome dela, eu saúdo aqui a doutora Carla. Muito obrigado. E eu faculto as palavras aqui, tanto à desembargadora Lisete, quanto ao desembargador Tarcísio, para alguma informação ou observação acerca de algum fato que interesse a nossa Câmara. Quanto a mim, é apenas para acompanhar os votos de Vossa Excelência, extremamente justos. Muito obrigado. Muito obrigado, mano. Desembargador Tarcísio. Desembargador Paulo, também, assim como a desembargadora Lisete, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, né? A Carla e a Rejane, que se dedicam para preparar a sessão, nossos agradecimentos. E também tem que dormir. Desejar a Vossa Excelência boas-vindas de volta das férias, né? Que, para nossa alegria, a sua presença é motivo de satisfação e de orgulho para nós na sessão. E mesmo sabedor que o senhor estava usufruindo, né, de merecidas férias, mas quer dizer a Vossa Excelência que o senhor faz falta. Muito obrigado. Fico sensibilizado. E a recíproca é totalmente verdadeira em relação a todos. Exatamente. Então, dou por encerrada a sessão. Um abraço a todos.